Pessoal, mais um exemplo aí, vamos calcular a probabilidade de z ser menor do que 1,5 numa função, numa distribuição normal, melhor dizendo. Então, graficamente, o que é o z ser menor do que 1,5? Então, aqui o zero no eixo de simetria, 1,5 está aqui. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de estar antes disso aqui. Então, eu quero calcular toda essa probabilidade aqui, ó. Observa aqui que a gente pode dividir isso em duas partes. A gente pode calcular a probabilidade de 0 até 1,5, mais esse outro pedaço aqui, ó. Só que esse outro pedaço é a metade. Metade, então, é igual a 0,5. Lembrando que a área abaixo da curva tem que ser 1. Então, metade dela é 0,5. Então, para calcular a probabilidade de ser menor do que 1,5, é calcular esse pedaço, que é entre 0 e 1,5, e esse pedaço, que é 0,5. Esse pedaço aqui, vamos lá, 1,5. Então, 1,5 é a casa inteira e a primeira decimal. E depois do 5, como não tem nada aqui, é o zero. Então, eu venho aqui em cima do zero, ó, e eu vou usar esse valor aqui, ó. Se aqui fosse 1,51, então aí já seria 1,51 e assim por diante, né? Então, a parte inteira e a primeira casa decimal, eu olho nessa coluna, como é 1,5, 1,5. A próxima casa decimal, que aqui não tem, e no caso seria 0, aí eu já olho nessa coluna, então o valor é esse aqui, então eu coloco e faço essa soma e chego à resposta que vai ser essa aqui. Pode deixar decimal mesmo, não tem problema não. Mais um exercício, então, calcular a probabilidade de z ser menor do que menos 0,5. O 0,5, o menos 0,5 está aqui, ó. Certo? Está aqui, ó. Então, ser menor do que ele é calcular essa probabilidade daqui para cá. Só que a parte negativa, você não precisa trabalhar com ela. Você vai usar a questão simétrica desse gráfico. Ou seja, essa parte do menos 0,5 para cá é igual à parte do 0,5 positivo para cá. Então, você vai calcular essa aqui e ela é igual a essa aqui, certo? Como que eu vou calcular essa aqui? Metade aqui vale 0,5, né? Então, essas duas são iguais. Eu vou calcular, então, a probabilidade de ser maior do que 0,5, que é a mesma coisa, né? Essa metade aqui vale 0,5. Menos, se eu tirar esse pedacinho aqui, que é o que está entre 0 e 0,5, aí eu vou conseguir encontrar a probabilidade que eu estou trabalhando, né? Então, quando você tiver uma parte negativa como essa aqui, você pode calcular ela aqui na parte positiva, né? E aí usa os mesmos recursos. Esse pedaço, como não está entre 0 e um número, então você vai ter que usar essa ideia da diferença. Então, eu vou pegar o 0,5, que é tudo que está do 0 para frente, tirar o que está entre 0 e 0,5, que é esse pedacinho aqui, e aí vai sobrar justamente o que eu quero. Como que eu calculo isso aqui, ó? Parte inteira e primeira casa decimal, 0,5, então eu olho aqui. Depois desse 5, como não tem nenhum número, é 0. Então, o 0, então vai ser esse aqui, esse número aqui, 0,19, né, 146. Faz a subtração, você tem a resposta que vai ser essa aí.